Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Rafael Silva, seu professor de trânsito, e nesta aula eu vou falar sobre o artigo 29, inciso 3º do Código de Trânsito Brasileiro. Eu vou explicar esse artigo para vocês, vou falar um pouquinho sobre preferência no trânsito. O que fala o artigo 29, inciso 3º? Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem se aproximarem de um local não sinalizado, terão preferência de passagem. Então, quando não tem sinalização, tem uma regrinha, mas quando tem sinalização, você tem que respeitar a sinalização. Que placa que é essa daqui? Que placa que é essa? Placa de parada obrigatória? Placa de dê a preferência? Isso mesmo. Essa primeira placa aqui é a placa R1, a placa de parada obrigatória, e essa daqui é a placa R2, que é a placa de dê a preferência. R de regulamentação, tá, pessoal? Então, por que essas duas placas aqui, ó, tem um formato diferente de todas as outras? É simples. Você deve estar pensando na sua casa, né? Respondeu certo, respondeu errado, mas é simples. Como é que funciona? Toda vez que você chega em um cruzamento e a placa de pare está direcionada para você, obrigatoriamente você tem que parar. Toda vez que você chega em cruzamento, numa junção de vias ali, e tem uma placa de dê a preferência, R2, voltada para você, obrigatoriamente você tem que parar. E quando você chega no cruzamento, você percebe que não tem nenhuma sinalização no seu sentido, não tem semáforo, não tem nada. Daí você olha no sentido oposto e você percebe que tem uma placa octagonal com 8 lados voltado para quem vem no sentido oposto. Então aquela pessoa deveria obrigatoriamente parar para você. E se você chega, você vê uma placa triangular com 3 lados, certo? Igual está na imagem aqui, aquela pessoa deveria dar preferência para você. Legal? Então, por isso que ela tem um formato diferente de todas as outras, para ficar fácil de identificar. No cruzamento, por exemplo, tem uma placa de pare para o carro amarelo. O que acontece aqui, ó? O carro amarelo, ele avançou a placa de parada obrigatória. Isso é infração de trânsito, caneta nele, se fosse constatada a infração, lógico, mas no caso aqui nem houve tempo de autuá-lo. Devido a hoje você desrespeita tanto a placa de pare, e vai chegar uma hora que você vai causar um acidente de trânsito. Então quem está errado aqui é o carro amarelo que avançou o pare, deveria ter imobilizado o veículo. E o carro vermelho ali que estava certo, né? Ele se envolveu no acidente de trânsito. Então, um acidente evitável, poderia ter sido evitado pelo carro amarelo, mas por desrespeito à legislação de trânsito, houve um acidente. Então, todo acidente tem como fruto uma infração de trânsito. Então, hoje, na aula prática, por exemplo, o aluno, em vez dele parar na placa de parada obrigatória, na placa de R1, o que ele faz? Ele vem bem devagarzinho, nas últimas aulas já. Você está cansado de falar para ele que é para ele parar na placa de parada obrigatória, colocar primeiro e sair novamente. Ele faz o quê? Ele diminui a velocidade, olha para os lados e passa. Daí, como não estava você ali observando ali, normalmente o aluno faz aula no local afastado e você percebe, né? Vê ele serviço, você percebe que não está vindo o carro. Daí ele passa, porque se estiver vindo o carro, você percebe que é um cruzamento perigoso, a gente aciona o duplo comando, certo? Mas como naquele momento ali, analisando a situação no local afastado, ele passou, a gente pergunta para ele: qual que é a ideia? Por que você não parou na placa de pare? Ah, eu parei. Não, não parou. Ah, eu parei sim. Não, não parou. Ah, eu parei. Não parou, pessoal. Não existe parar em movimento. Você tem que imobilizar seu veículo antes da linha de retenção, né? Tem a faixa de pedestre, tem uma linha ali, ó, antes, que ali chama linha de retenção.
Tem que imobilizar seu veículo antes da linha de retenção, colocar a primeira e ir para o próximo passo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, o carro amarelo está errado. Observando essa via aqui, ó, tem um semáforo, certo? Então, quando tem sinalização, é só você respeitar a sinalização. Então, o carro amarelo mais uma vez avançou o sinal vermelho aí. O que fala o CTB em relação ao avanço do sinal vermelho em relação à placa de parada obrigatória? Avançar o sinal vermelho do semáforo ou de parada obrigatória, de acordo com o artigo 208, é uma infração de natureza gravíssima. A infração gravíssima é 7 pontos e o valor é R$ 293,47. Então, toda vez que você avança o vermelho, toda vez que você não para na placa de pare, ou até mesmo se tiver um agente de trânsito no cruzamento ali, determinando que você pare, né, um gesto ali de parada obrigatória, você não para, você será autuado no artigo 208. Observando essa imagem aqui, ó, os dois carros chegaram juntos no cruzamento. Quem tem a preferência? O carro amarelo vai parar no pare e quem tem a preferência é o carro vermelho. Depois que o carro vermelho passar, o carro amarelo passa. Nesse caso aqui, ó, está vindo um carro, o que você faz? Você para, certo? Está vindo um pedestre, você para. Não está vindo carro, não está vindo pedestre, você para também. Só a placa de pare é parada obrigatória, não está escrito lá parada obrigatória, exceto se não tiver vindo carro nem pedestre. Então você tem que parar antes da linha de retenção, tá certo? Outra coisa que eu vou explicar para vocês, depois que você parou, você pode prosseguir. Tem cruzamentos que não tem visibilidade. Então você para antes da linha de retenção e a hora que você vai passar pela interseção em nível ali, você acaba se envolvendo em um acidente, porque você parou antes e a hora que você saiu você não tinha visibilidade e causou um acidente. Então nesses casos, tá, onde um local sem visibilidade, qual que é o procedimento? Faça 2 paradas. O que acontece hoje, o que é? A pessoa faz uma parada em cima da faixa de pedestre. E isso é uma infração gravíssima do 208, tá? Porque eu falei para você, independente se está vindo carro ou pedestre, faça uma parada antes e depois você faz uma segunda parada em cima da faixa de pedestre, por exemplo, e não pare diretamente em cima da faixa de pedestre. Isso, para você, aluno de primeira habilitação que está assistindo a minha aula, para você, instrutor de trânsito que está começando a dar aula, é uma falta eliminatória. Parar diretamente em cima da faixa de pedestre. Caneta. Então, local sem visibilidade, faça 2 paradas e não pare, faça uma parada já em cima da faixa de pedestre. Então, qual que é o procedimento? Você respeitou a placa de parada obrigatória, o carro que tinha para passar, passou, o pedestre que tinha que passar, passou, não está vindo carro, não está vindo pedestre naquele momento, daí você pode sim fazer uma segunda parada em cima da faixa de pedestre para ter visão do sentido transversal da via. Você está vindo no sentido longitudinal, que passa na sua frente é o sentido transversal. Então você tem visibilidade, daí os carros que estão vindo no seu sentido transversal irão passar e daí sim você pode prosseguir, beleza? Então pare antes da linha de retenção, quando tiver uma placa de pare, e no caso de um local sem visibilidade, faça 2 paradas, uma antes e uma mais próximo do cruzamento ali, até mesmo em cima da faixa, não tem problema nenhum. O que eu tenho para falar para vocês, o que é? O que falta para a gente hoje é falta de educação para o trânsito. Hoje deveria ter educação para o trânsito nas escolas. Por quê? E não é para ensinar as pessoas a dirigir, não. É para ensinar o pedestre, ensinar o ciclista a como ele deve se portar na via pública. O que acontece hoje?
Eu vejo vídeos na internet, o carro para em cima da faixa de pedestre, vai um cidadão e passa por cima do capô do carro. Isso está errado, pessoal. Está errado, né? O que eu tenho para falar para vocês? Se você, motorista do carro, para em cima da faixa de pedestre, alguém vem, né, numa pegadinha aí, né, passa por cima do capô do seu carro, realmente você errou de parar sobre a faixa, mas isso não dá o direito de passar por cima do capô do seu carro. E o pior de tudo, sabe o que é? Você para antes da linha de retenção e daí para em cima da faixa de pedestre, faz o correto. E como tem um fluxo grande de veículos, você tem que ficar por um tempo na faixa de pedestre. Daí vem um pedestre louco e te xinga, né? E numa pegadinha dessa passa por cima do seu capô. Agora que o Bolsonaro foi eleito, né, o cidadão vai tirar a arma e dar um tiro no outro, no meio do cruzamento lá. Poxa, como é que ele passa por cima do meu carro, sendo que eu parei antes? Então faça uma parada antes e uma parada em cima. E você, pedestre, né, que está assistindo essa videoaula, não xingue o condutor. Às vezes eu estou dando aula prática e eu falo para o aluno, para antes da faixa da linha de retenção, a placa de pare ali, nas primeiras aulas, né? Ele para. O pedestre passa, está vindo um pedestre longe. Eu falo para o aluno, pode parar em cima da faixa de pedestre. Ele para. Daí, nesse meio tempo, o pedestre está chegando na faixa, ele fala, e autoescola, hein? E professor, e instrutor, e aluno, comprou habilitação? Mas não é assim, pessoal. A pessoa não é habilitada, ou é habilitada, mas não tem conhecimento, ela fala essas asneiras aí. Então, toda vez que você vê um carro parando antes e parando em cima, ele está certo. Toda vez que você vê um carro parando diretamente em cima da faixa de pedestre, ele está errado. Se no exame é falta eliminatória, se tiver um agente de trânsito ali, caneta. O agente de trânsito tem que constatar isso também, tá? Você, agente de trânsito, está assistindo o curso. Se o cidadão para antes e para em cima da faixa de pedestre, perfeito. Se ele para diretamente em cima da faixa de pedestre, tira o talão e caneta. Beleza? Então, tem vários públicos-alvos hoje assistindo essa aula aqui. Agente de trânsito, instrutor, examinador, pedestre. Tem momentos que nós somos condutores, tem momentos que nós somos pedestres. Então, quando você for condutor, faça 2 paradas, e quando você estiver na situação de pedestre, entenda que provavelmente o carro fez 2 paradas, por isso que está ali em cima dessa faixa de pedestre. Tá? Então, para evitar conflito ali, evita comentários desnecessários aí. Tá? Tem pessoas que não têm educação realmente, e um comentário ali não vai fazer com que ela melhore. A placa R2, que é a placa de preferência, daí já é diferente da placa de pare. Você está vindo, está passando pedestre, está passando carro, você para dar preferência para quem está vindo, para quem tem a preferência, para quem está na faixa, para quem vem no sentido oposto. No caso aqui, você está vindo ali, com atenção, com cuidado, devagar, e você percebe, né? Na situação de via de serviço, você percebe que não está vindo pedestre nem carro. Então, nessa forma, você pode devagar passar ali sem problema nenhum, tá certo? O artigo 44 da CTB fala, ao se aproximar do cruzamento, prudência especial. Então, diminua a velocidade. E se você não dá preferência, não respeita essa placa de preferência, o pedestre, para o veículo que vem no sentido oposto, não dá sua preferência, daí é uma infração de trânsito de natureza grave. Voltando aqui ao início da aula. Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem, se aproximar do local não sinalizado, terá preferência de passagem. Artigo 29, inciso 3º do CTB. Para essa aula não ficar muito extensa, eu vou encerrar essa gravação aqui e já vou iniciar uma nova gravação a partir desse slide. Então, eu vou colocar na descrição a próxima aula. Tá? Então, assistindo essa aula, pode ir na descrição que vai ter a continuação. Daí, nos seus intervalos, você consegue ir administrando aí o seu horário para poder assistir uma aula por vez. Tá certo? Então, muito gostaria de agradecer e até a próxima. Então, nessa aula eu falei da placa de pare e da placa de dê a preferência. E na próxima aula eu vou falar mais ainda sobre local não sinalizado.
Um abraço e até a próxima.